Será que o talento por si só alguma vez seria suficiente? Ou estaria para sempre preso numa teia invisível, tecida com os fios do preconceito, onde a cor da sua pele e a morada no seu cartão de cidadão pesavam mais do que qualquer portfólio, por mais brilhante que fosse? David Santos sentiu o peso familiar desta questão pousar-lhe nos ombros enquanto ajustava o nó da gravata, um gesto que lhe parecia simultaneamente uma armadura e uma fantasia. O reflexo no vidro embaciado do autocarro que o levava do seu bairro na Amadora para o coração pulsante de Lisboa devolvia-lhe uma imagem que ele lutava por reconciliar. O jovem designer promissor, olhos a brilhar com uma mistura de nervosismo e ambição indomável, e o rapaz negro da periferia, para quem cada oportunidade parecia vir com um asterisco invisível. Hoje era o dia. A fase final de entrevistas para o cobiçado estágio na Creative SA, uma das agências de publicidade mais badaladas da cidade, um nome que ecoava com promessas de inovação e sucesso. O seu portfólio, encadernado com um cuidado quase reverente, repousava no seu colo, pesado com horas de trabalho, conceitos arrojados e uma esperança quase dolorosa. Cada página era um pedaço da sua alma, um testemunho da sua paixão pelo design de comunicação, uma paixão que o tinha impulsionado através de noites em claro, alimentado por café barato e o sonho persistente de transcender as circunstâncias. A Amadora, com seus prédios de betão e o burburinho multicultural, ia ficando para trás, substituída gradualmente pela arquitetura imponente e o ritmo frenético do centro de Lisboa. O autocarro parou perto do Saldanha e David respirou fundo antes de descer. O edifício da Creatives SA erguia-se à sua frente, uma estrutura moderna de vidro e aço que parecia querer tocar o céu. Um farol de modernidade que tanto o atraía como o intimidava. Engoliu em seco, a pequena cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda a latejar levemente enquanto a tocava, um tique nervoso que o acompanhava desde a infância. És capaz, David. És mais do que capaz, murmurou para si mesmo, as palavras do pai ecoando na sua mente. Tens de ser 2 vezes melhor para teres metade das chances deles, meu filho. Mas tu consegues. O átrio da agência era um estudo em minimalismo chique, paredes brancas imaculadas, mobiliário de design escandinavo e um silêncio eficiente, que era apenas quebrado pelo teclar rítmico de computadores e o murmúrio discreto de conversas. Sentiu-se observado, ou talvez fosse apenas a sua própria insegurança a projetar-se. Entregou o seu nome à recepcionista, uma jovem com um sorriso profissional que não lhe chegou aos olhos, e sentou-se numa das cadeiras desconfortavelmente estilosas, o portfólio agora uma âncora no seu colo. Pouco depois, uma voz chamou o seu nome. Foi conduzido a uma sala de reuniões com paredes de vidro, onde 3 figuras o esperavam. A entrevista correu como um borrão. Perguntas sobre o seu trabalho, a sua visão, as suas ambições. David falou com uma paixão contida, esforçando-se para que a sua voz não tremesse, para que o seu entusiasmo genuíno não fosse confundido com ingenuidade. Foi na dinâmica de grupo, mais tarde nesse dia, que o primeiro sinal de alerta se materializou na forma de Gonçalo Vasconcelos. Alto, loiro, vestido com uma elegância casual que transandava a privilégio, Gonçalo dominava a sala com uma autoconfiança que raiava a arrogância. Quando chegou a vez de David apresentar uma ideia rápida para um mock-up, Gonçalo, que se seguia, comentou com um sorriso condescendente para o avaliador. Interessante a abordagem rústica, muito street art. Nós, na verdade, estávamos a pensar em algo um pouco mais sofisticado. A palavra rústica pairou no ar, carregada de um subtexto que fez o estômago de David revirar. Ele tinha proposto um conceito visual vibrante, inspirado na arte urbana contemporânea de Lisboa, algo que considerava inovador e relevante. Gonçalo, por sua vez, apresentou uma ideia previsível, mas polida, usando o jargão da indústria com uma fluidez ensaiada. David tentou ignorar a picada, focando-se em manter a compostura. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Seria sempre assim? A sua origem, a sua vivência, sempre traduzidas como rústicas ou menos sofisticadas, por aqueles que nasceram com um dicionário diferente de privilégios. Alguns dias depois, o e-mail chegou. Uma onda de alívio e euforia percorreu David quando leu as palavras. Temos o prazer de o informar que foi selecionado para o programa de estágio na Creativos SA. Por um momento esqueceu Gonçalo. Esqueceu a dúvida. Conseguiu. A sua mãe chorou de alegria ao telefone e o seu pai, com a voz embargada, disse apenas: Eu sabia, meu filho. Eu sabia.
O primeiro dia de estágio foi uma mistura de excitação e apreensão. O Open Space da Creatives S.A. era um zumbido de atividade criativa, ou assim parecia. Designers gráficos curvados sobre os seus Macs, copywriters a murmurar slogans para si mesmos, executivos de contas a falar apressadamente ao telefone. David foi apresentado à sua equipa e ao seu supervisor direto, um homem de meia-idade com ar permanentemente estressado chamado Rui. E lá estava ele, Gonçalo Vasconcelos, com o seu sorriso, de quem já conhecia todos os cantos à casa, apesar de ser também um estagiário. Sofia Antunes, outra estagiária, uma rapariga de cabelo castanho e olhos vivos, vinda de Viseu, deu-lhe um sorriso simpático e genuíno quando foram apresentados. Foi um pequeno farol de normalidade num mar de incertezas. As primeiras semanas foram um teste de resistência. David mergulhou no trabalho, ansioso por aprender e contribuir. As suas ideias eram frescas, o seu conhecimento técnico sólido. No entanto, repetidamente, sentia uma barreira invisível. Nas sessões de brainstorming, as suas sugestões eram frequentemente recebidas com um silêncio polido, apenas para, momentos depois, Gonçalo reformular uma ideia semelhante, apresentando-a como sua, e receber acenos de aprovação. Excelente, Gonçalo, é mesmo por aí, dizia Rui, o supervisor, sem sequer olhar para David. Aconteceu mais do que uma vez David ser confundido com estafeta quando ia buscar um café ou entregar um documento noutro departamento. Pode deixar isso aí na recepção, se faz favor, diziam-lhe, sem levantar os olhos. A cada vez, uma pequena lasca da sua confiança se partia. Ele corrigia educadamente, mas o constrangimento persistia, uma nuvem escura a pairar sobre a sua experiência. Gonçalo, por sua vez, parecia deslizar pelo ambiente com uma facilidade irritante. Cumprimentava os diretores pelo primeiro nome, falava de fins de semana em resorts exclusivos ou de jantares em restaurantes da moda. Para David, ele reservava uma condescendência subtil. Um dia, David entornou um pouco de café na sua própria secretária. Gonçalo, que passava, comentou em voz alta o suficiente para outros ouvirem. Calma, campeão. Não te preocupes, estas coisas acontecem, a alguns mais do que a outros. O riso abafado de alguns colegas fez David corar de raiva e humilhação. Sofia foi a primeira a quebrar a barreira do isolamento. Ele é um idiota, disse ela sem rodeios, um dia na Copa, depois de presenciarem mais uma das manobras de Gonçalo para roubar os créditos de uma ideia de David. Não ligues, o teu trabalho é incrível. As palavras dela, simples e diretas, foram como um bálsamo. Sofia, com o seu sotaque carregado do interior e a sua frontalidade, também se sentia um pouco outsider naquele ambiente lisboeta sofisticado, embora as suas batalhas fossem diferentes. Tornaram-se aliados, partilhando frustrações e pequenas vitórias em voz baixa, cumplicidades tecidas na exclusão partilhada. Eu também já tive de engolir muitos sapos por ser de onde sou e por não ter os contactos certos, confessou Sofia. Mas não podemos deixá-los ganhar. O verdadeiro teste chegou sob a forma de um novo cliente, uma marca de bebidas artesanais que queria uma campanha de lançamento disruptiva. Quero algo fresco, algo que vibre com a geração Z, disse o diretor criativo, um homem de óculos de massa e pose de guru. Os estagiários vão trabalhar nisto em equipa. É a vossa oportunidade de brilhar. David sentiu um arrepio de excitação. Era a sua praia. Passou o fim de semana imerso em pesquisa, esboçando ideias. Concebeu uma campanha centrada na autenticidade, na celebração da diversidade urbana de Lisboa, com um forte componente visual inspirado na arte de rua e na música emergente. Criou um moodboard impressionante, uma estratégia detalhada. Estava orgulhoso do que tinha produzido. Na segunda-feira, na reunião de equipa para discutir as abordagens iniciais, David apresentou o seu conceito com paixão. Sentiu os olhares, alguns curiosos, outros já enviesados. Gonçalo ouviu atentamente, o seu sorriso habitual firmemente no lugar. Quando David terminou, Gonçalo começou a falar, elogiando certos elementos interessantes da proposta de David, mas rapidamente desviando a conversa para uma abordagem mais alinhada com o posicionamento premium da marca. Usando palavras-chave que pareciam impressionar Rui. Subtilmente, começou a incorporar pedaços da linguagem visual e da mensagem central de David na sua própria visão, esvaziando-a da sua alma original e tornando-a mais palatável, mais segura. Excelente, Gonçalo, exclamou Rui. Gosto dessa direção. David, talvez possas apoiar o Gonçalo com alguns dos elementos visuais dentro desta linha mais sofisticada que ele propõe. David sentiu o sangue a ferver.
Apoiar Gonçalo. A ideia era sua. Olhou para Sofia, que lhe lançou um olhar de indignação silenciosa. Mas o que podia ele fazer? Discutir ali em frente a todos, arriscando-se a parecer conflituoso, problemático? Engoliu em seco, a cicatriz a latejar. Claro, disse, a voz mais baixa do que pretendia. Nos dias que se seguiram, Gonçalo assumiu o controle do projeto, delegando a David tarefas menores, quase insultuosas. Pesquisar bancos de imagens, formatar slides. Sempre que David tentava reintroduzir a sua visão original, era recebido com um sim, sim, interessante, David, mas vamos manter o foco na linha que o Rui aprovou, ok? Sofia tentava intervir, defendendo subtilmente as ideias de David, mas Gonçalo tinha o dom de a contornar com charme ou de a fazer parecer ingênua. A frustração de David crescia a cada dia, um nó apertado no estômago. Trabalhava até tarde, sozinho na agência, tentando encontrar uma forma de deixar a sua marca no projeto, mesmo que fosse nas entrelinhas. Começou a documentar tudo. Guardava cópias dos seus ficheiros originais com data e hora, e-mails trocados com Sofia, onde discutia as suas ideias iniciais, os seus cadernos de esboços. Fazia-o quase por instinto, uma forma de se agarrar à verdade da sua criação. Uma noite, exausto, David confidenciou a Sofia. Não sei se aguento isto muito mais tempo, Sofia. Sinto que estou a lutar contra um fantasma. Ele rouba-me as ideias à descarada e todos parecem achar normal. Será que sou eu que estou a ver coisas? Sofia pousou a mão no seu braço. Não, David, não estás a ver coisas. Ele é um parasita manipulador e os outros são ou cegos ou coniventes porque ele é quem é. Mas tu és mais talentoso do que ele alguma vez sonhará ser. Não desistas agora. Continua a fazer o teu trabalho o melhor que sabes e guarda tudo. Um dia destes, a máscara dele vai cair. As palavras de Sofia deram-lhe um novo fôlego. Ele não ia desistir. Não ia deixar que Gonçalo lhe roubasse não só as suas ideias, mas também a sua dignidade. O clímax aproximava-se com a data da apresentação final ao cliente e à direção da Criativos S.A. Gonçalo, naturalmente, iria liderar a apresentação. Ele tinha polido a campanha, agora uma versão descafeinada e corporativa da visão original de David, mas com laivos suficientes de criatividade superficial para impressionar à primeira vista. David sentia-se um figurante na sua própria peça. Na manhã da apresentação, David sentiu um frio na barriga que não era só de nervosismo. Era uma premonição, uma sensação de que algo decisivo estava para acontecer. Vestiu o seu melhor fato, um que tinha comprado em segunda mão, mas que lhe assentava bem, e olhou-se ao espelho. Chega de ser invisível, pensou. Chega de deixar que te pisem. Levou consigo o seu portátil e uma pequena pasta com os seus esboços originais e as provas que tinha vindo a reunir. Não sabia exatamente como, mas sentia que teria de fazer alguma coisa. A sala de reuniões principal estava impecavelmente arranjada. Os diretores da agência, incluindo o CEO, Dr. Almeida, um homem de cabelo prateado e ar austero, e os representantes do cliente já estavam sentados à volta da grande mesa de mogno. O ar-condicionado zumbia discretamente, mas a tensão era palpável. Gonçalo, no seu fato caro e com um sorriso confiante, preparava-se para começar, ajustando o microfone de lapela. David e Sofia sentaram-se um pouco mais atrás, como meros assistentes. Gonçalo começou a apresentação com a sua habitual eloquência ensaiada. Os slides sucediam-se, mostrando uma campanha visualmente apelativa, mas que para David soava oca, desprovida da paixão e da autenticidade que ele tinha imaginado. Gonçalo navegava pelos conceitos com a naturalidade de quem os tinha parido, usando frases que David reconhecia como suas, adaptadas, distorcidas. A cada palavra de Gonçalo, a raiva justa de David crescia, uma maré silenciosa a subir-lhe pelo peito. Olhou para Sofia. Ela devolveu-lhe um olhar que era uma mistura de apoio e apreensão. Quando Gonçalo chegou ao coração do conceito, a ideia central, que era inegavelmente a de David, ele apresentou-a como o culminar da sua visão estratégica. Os diretores acenavam com a cabeça, parecendo impressionados. O cliente sorria. Foi então, no final da apresentação formal de Gonçalo, quando o Dr. Almeida abriu o espaço para perguntas e comentários, que David sentiu que era agora ou nunca. O seu coração batia descontroladamente. A voz do pai, a sua própria necessidade de justiça, a imagem da sua mãe a chorar de orgulho quando ele conseguiu o estágio, tudo rodopiava na sua mente. Dr. Almeida, se me permite. A voz de David soou surpreendentemente firme na sala, cortando o murmúrio de aprovação. Todos os olhares se viraram para ele.
Gonçalo fuzilou-o com os olhos, um brilho de surpresa e fúria mal contida. Sim, David, disse o Dr. Almeida, um pouco surpreendido por um estagiário tomar a palavra de forma tão direta. David levantou-se, as pernas a tremerem ligeiramente, mas a sua postura era direita. Gostaria apenas de acrescentar alguma perspectiva sobre a gênese deste conceito, que considero particularmente forte. O seu olhar cruzou de Gonçalo, que empalidecera visivelmente. Prossiga, disse o doutor. Almeida, a curiosidade a sobrepor-se à surpresa. Com uma calma que não sentia por dentro, David abriu o seu portátil e, usando o projetor, começou a mostrar os seus ficheiros originais. Os primeiros esboços, datados de semanas antes, o seu moodboard inicial, e-mails trocados com Sofia, onde ele partilhava o desenvolvimento da ideia central, com os respectivos timestamps. Não acusou Gonçalo diretamente de plágio. Em vez disso, narrou o seu processo criativo, a sua inspiração, a forma como a ideia tinha evoluído antes de ser apresentada à equipa. Como podem ver por estes primeiros estudos, explicou David, a sua voz a ganhar confiança a cada frase, a ideia de focar na narrativa autêntica das subculturas urbanas de Lisboa, usando uma estética visual que remete para a arte de rua como metáfora da individualidade, foi algo que explorei desde o início. Acredito que esta autenticidade é crucial para a marca. A sala estava em absoluto silêncio. Os diretores olhavam dos slides de David para Gonçalo, cuja cara tinha passado de pálida a uma máscara de raiva e pânico. O cliente observava com um interesse renovado e uma ponta de desconforto. David continuou, mostrando como certos elementos-chave que Gonçalo apresentara como seus tinham, na verdade, origem direta nos seus ficheiros e notas. Fez uma pausa e depois, olhando diretamente para Gonçalo, perguntou com uma falsa inocência. Gonçalo, talvez pudesses elaborar um pouco mais sobre a tua inspiração inicial para a paleta de cores específica que sugeriste para as peças de social media. Lembro-me de termos discutido várias opções, mas a que apresentaste hoje parece muito próxima de um estudo que eu tinha desenvolvido para um projeto pessoal sobre o bairro da Moraria. Era um golpe de mestre. Gonçalo abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Gaguejou algo sobre processos criativos colaborativos e inspirações convergentes, mas a sua credibilidade estava a esboroar-se a cada segundo. O suor brilhava-lhe na testa. Sofia, sentindo o momento, interveio discretamente. Posso confirmar que o David partilhou estas ideias e os seus desenvolvimentos conosco, na equipa, desde as primeiras fases do projeto. Fiquei muito impressionada com a profundidade da sua pesquisa inicial. O doutor Almeida pigarreou, o seu olhar agora frio como gelo pousado em Gonçalo. Bem, Sr. Vasconcelos, parece que temos aqui algumas dissonâncias que precisam de ser esclarecidas. A palavra dissonâncias pairou, carregada de ameaça. David, Sofia, agradeço a vossa contribuição. Vamos fazer uma pequena pausa. Gostaria de falar com o Sr. Vasconcelos a sós. A tensão na sala era quase insuportável quando David e Sofia saíram, deixando Gonçalo entregue à sua sorte. No corredor, David encostou-se à parede, as pernas finalmente a cederem. Sofia agarrou-lhe o braço, os olhos a brilhar. Conseguiste, David. Tu conseguiste. A pequena pausa prolongou-se. Quando finalmente foram chamados de volta, Gonçalo não estava presente. O Dr. Almeida e os outros diretores tinham expressões sérias. David, começou o Dr. Almeida, quero pedir-lhe desculpa em nome da Creatives S.O.A., pelo que claramente foi uma situação inaceitável. O seu talento é inegável e a sua integridade hoje foi exemplar. Informaram-no que a colaboração de Gonçalo Vasconcelos com a agência tinha sido reavaliada. Ninguém usou a palavra despedido, mas a mensagem era clara. As suas conexões familiares poderiam protegê-lo de um escândalo público, mas dentro daquelas paredes a sua carreira tinha sofrido um golpe fatal. A David foi oferecida a oportunidade de liderar a finalização da campanha, agora baseada na sua visão original, e uma proposta de contrato efetivo no final do período de estágio. Os representantes do cliente, que tinham assistido a tudo, manifestaram um entusiasmo renovado pelo conceito autêntico de David. Nos dias que se seguiram, um novo respeito pairava no ar quando David passava. Alguns colegas que antes o ignoravam, agora cumprimentavam-no com admiração. Outros, os mais próximos de Gonçalo, evitavam o seu olhar. Ele sentia um misto de alívio e um cansaço profundo. A batalha tinha sido ganha, mas a guerra, ele sabia, estava longe de terminar. Sofia foi efetivada juntamente com ele, e a sua amizade tornou-se um pilar de apoio mútuo naquele ambiente ainda desafiador.
Meses mais tarde, a campanha concebida por David para a marca de bebidas artesanais era um sucesso estrondoso, elogiada pela sua originalidade e ligação genuína com o público jovem. Recebeu até um pequeno prêmio da indústria. David olhava para o troféu na sua secretária, agora um pouco menos apertada, e sorria, um sorriso agridoce. Ele tinha provado o seu valor, tinha enfrentado o preconceito e a sabotagem e saíra por cima. Mas a cicatriz acima da sobrancelha ainda latejava por vezes, um lembrete constante das batalhas invisíveis que tantos como ele enfrentavam todos os dias. Numa tarde de outono, enquanto saía da agência, o sol dourado de Lisboa a banhar as avenidas novas, David parou por um momento. Olhou para o céu vasto. A raiva e a frustração tinham diminuído, substituídas por uma determinação calma e uma clareza recém-descoberta. Ele continuaria a lutar, não apenas por si, mas para ajudar a construir um futuro onde o talento realmente falasse mais alto, onde as portas se abrissem com base no mérito e não na cor da pele, no apelido ou na morada.